Sim. Beleza. Então tá. Então, né, eu vou falar um pouco da introdução, né? O ambiente espacial, o que compõe um ambiente espacial, né? Quando a gente fala em satélites, ele vai ficar numa órbita. Que caracteriza esse ambiente, né? Falar sobre um pouco dos efeitos da radiação no satélite, né? A gente sabe que nós somos bombardeados constantemente com partículas e energia, né? Do espaço, do Sol. Quais os efeitos dessa radiação na eletrônica do satélite, né? No corpo, na estrutura do satélite? Quais são os subsistemas de um satélite, né? A grande maioria dos satélites, eles meio que são padronizados, então subsistemas, eles são bem similares de um para o outro, né, variando ali pouca coisa. Um pouco sobre a miniaturização dos satélites, né, como está acontecendo essa diminuição do tamanho dos satélites, que é uma coisa relativamente atual, e um pouco sobre mecatrônica e espaço, né, um pouco de empresa, de algumas aplicações que o engenheiro mecatrônico pode atuar nessa engenharia espacial. Então, o que são satélites, né? Se existem satélites naturais, que é a nossa famosa Lua, né? São corpos celestes e que orbitam, né, um planeta, por exemplo. E os artificiais são estruturas feitas, criadas pelo homem, né, lançadas através de foguete e que ficam orbitando ali um planeta, até uma Lua ou algum corpo, né? Então, nós vamos falar desses satélites artificiais, né? O que são, como que funciona esses satélites que a gente lança, né? Então, o ambiente espacial, começar falando com o ambiente espacial, o que interfere no satélite? Né? O que o satélite ele interage estando em órbita? Então, tem o campo magnético da Terra, tem fluxos, né, ultravioleta, raio-x proveniente do Sol, tem ali a própria interferências, né, entre os componentes dos satélites eletrônicos, né, compatibilidade eletromagnética, interferência eletromagnética, o mecânico lançador, né? Então o satélite, quando ele está sendo lançado, ele interage ali com o foguete, então tem vibrações do foguete, diferença de pressão, debris, né, que são lixo espacial. Então, o satélite em sua órbita ele pode vir a colidir com algum lixo espacial, com uma lasca de tinta de um foguete, de um segundo estágio, um parafuso, ou até mesmo, né, detritos espaciais, né, meteoritos, radiação que vem da Terra e do Sol. Então a Terra e o Sol, né, conseguem entregar uma radiação no corpo do satélite. Campo gravitacional da Terra, do Sol e da Lua, né, dos corpos que estão mais perto da órbita do satélite. E também tem uma carga térmica, né, seja do Sol e seja da Terra. Eu vou entrar mais detalhes nesse ambiente mais à frente. E até a atmosfera da Terra. Então, quando a gente coloca um satélite em órbita, nessa órbita baixa principalmente, até 2.000 quilômetros, então a estação espacial, por exemplo, ali em 400 quilômetros, ela é uma altitude relativamente baixa. Então, nós falamos que temos a atmosfera residual, né? Então, não é que a atmosfera ela cessa e não tem mais nada. Então, ainda tem um pouco de partículas ali menos denso. Então, isso pode gerar um arrasto também no corpo do satélite. Então, as perturbações do Sol. O Sol, pessoal, uma coisa interessante, ele passa por ciclos a cada 11 anos. Então, essa imagem aqui, né, você está vendo quase uma senoide ali, são ciclos. Então, a cada 11 anos, as atividades solares, ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. Isso é ao longo dos anos, né? Desde 1850, o pessoal já vem estudando e predizendo, né? E o que acontece? Então, nós temos os ventos solares, né, que é a emissão contínua de plasma, né, partículas carregadas, vem principalmente da coroa solar e são mais prótons e elétrons. Temos as erupções solares, né, que são os flares, produz partículas maiores de energia, bem mais energéticas, como íons pesados. E acontece, esse tem uma grande relação com o mínimo no próximo primeiro e no último ano do máximo solar. Então, não, acontece mais com essa frequência, né, esse local exato no tempo ali dos ciclos daqueles 11 anos. São mais prótons, né? E ejeção de massa coronal, conhecido como CME, né, são grandes erupções de gás ionizado, então a alta temperatura, e emite muito raio-x, prótons e também íons pesados. Então o Sol, né, tem aí um GIF, eles têm tá em constante atividade, né? Então seja no máximo do solar ou mínimo solar, a atividade do Sol ela constantemente influencia os corpos em órbita. Então nós temos também o fluxo solar, né, que são os fótons, que é o que de fato nós sentimos, né, esse calor chegando na Terra, por exemplo.
E é o que também que carrega as baterias do satélite, né? Então, esse fluxo solar, esses fótons, né, que tem um valor médio energético ali de 1360, essa é a energia, né, o valor médio que atinge todos os corpos ali do satélite, do corpo do satélite, é o que carrega as baterias e o que chega na Terra também. E todo esse fluxo, né, solar, ele exerce uma pressão de radiação solar. Olha que interessante, né? Uma energia, uma radiação que exerce pressão no corpo do satélite. Então, isso, quando incide no corpo do satélite, né, na face que está voltada para o Sol, isso vai exercer ali uma pressão na direção do Sol-Terra, né, que está o satélite. E aí isso tem efeito sobre a órbita do satélite. Então, essa pressão ela vai afetar a órbita, de repente, vai contribuir na diminuição da velocidade do satélite. Talvez vai precisar de correções ali. É claro que é muito pouco, é uma parcela bem pequena, né, mas ela é levada em conta, né, em projetos. Efeito sobre a atitude, e aqui é a atitude, né, e não a altitude. A atitude, pessoal, de um satélite é o movimento relativo dele no espaço. Então, é como que ele se orienta, né, como que ele gira, como que ele aponta para a Terra. Então, essa é a atitude, é o movimento dele relativo. Então, essa pressão, ela produz um torque no satélite, que depende ali da área, né, da simetria do satélite. Então, por exemplo, se o Sol está pegando mais em um braço dos painéis solares, então ele vai tender a gerar um torque, ele pode rotacionar, né, se ele, ao longo do tempo. E isso ele vai contribuir também, né, uma parcela que a gente leva em conta em projetos de satélites. Então, tudo que influencia no corpo do satélite. Né? Por exemplo, o satélite que ele tem que ficar apontado para a Terra, e com uma câmera, né, igual o satélite Amazônia 1, se qualquer desestabilização, qualquer torque indesejado, isso vai fazer com que a câmera não aponte corretamente, né, para localização na Terra. E aí tem também a radiação solar de ondas curtas, né, ultravioleta, raio-x, que é uma densidade de fluxo de energia, né, é grande o suficiente para causar mudança na estrutura atômica, né. Então, um exemplo disso, das características mecânicas dos materiais, eles ficam mais quebradiços quando incidido no ultravioleta e o raio-x. Então, é necessário uma seleção de materiais específicos para fabricar o satélite, né, para não sofrer tanta ação de raios ultravioletas e X. Características ópticas, então as câmeras, satélite de imaginamento igual a Amazônia 1, a lente da câmera ela tem que ser feita com material específico, né, ou revestido, para que não haja o escurecimento, né, então geralmente materiais de vidro, né, lentes, eles escurecem quando tem muita ação de ultravioleta e raio-x. Então, até as placas solares podem ser revestidas para não desperdiçar energia, né? E efeitos eletrostáticos também. Então, essa energia proveniente do Sol, né, ela pode gerar uma diferença de potencial entre os lados voltados para o Sol e o lado que está em sombra do satélite. Então, isso pode gerar aí uma pequena descarga eletrostática, né, que pode vir a queimar algum componente. Então, tem todo um sistema de aterramento. E da Terra, pessoal, as perturbações vindo da Terra, que eu até citei anteriormente, né? Nós temos a atmosfera residual em órbitas baixas, né? Então a atmosfera ela não termina de forma abrupta, então ela vai gradualmente conforme a distância, a altitude. E aí, em órbita baixa, o satélite ainda consegue sofrer ali um pequeno arrasto atmosférico. Então isso contribui para o satélite, por exemplo, cair na Terra, né? Reentrar na atmosfera, a longo prazo, ao longo dos anos, ele vai diminuindo a sua altitude, diminuindo a velocidade, se não realizar nenhuma manobra orbital, né, de correção. E aí esse arrasto, como eu disse, reduz a velocidade do satélite, né, fazendo com que ele reduza a sua altitude. Então, quando o satélite perde a velocidade numa órbita, ele decai a altitude. Isso gera torques, né, aerodinâmicos, então depende da simetria, da geometria do satélite. Se ele não for tão simétrico, ele vai sofrer torques indesejados. Nós temos também a reação do oxigênio atômico, então nessa atmosfera gradual, né, residual, ainda pode ter resquícios de oxigênio, né, não na sua forma mais única, né, do oxigênio atômico, a gente fala. E isso produz corrosão, altera a propriedade óptica, isso reage com filmes orgânicos, material compostos avançados. Teve até um problema que eles descobriram esse oxigênio atômico no Space Shuttle, quando o Space Shuttle voltou à Terra, né?
eles perceberam que tinha uma corrosão na superfície do Space Shuttle, e aí eles fizeram estudos e viram que era o oxigênio atômico, né, numa forma diferente na atmosfera. Degazagem e sublimação de substâncias, então algumas substâncias orgânicas, principalmente, elas podem passar, né, do estado sólido para o gasoso instantaneamente, e isso pode vir a contaminar outros componentes, né, capacitores, baterias, então tem toda uma influência nesse tipo. O albedo, não sei se vocês conhecem o albedo, é a fração de luz solar refletida pela Terra. Então o Sol, ele traz aquele fluxo solar, né? E quando ele incide na Terra, né, nos materiais, que depende aí, por exemplo, região amazônica é muito floresta, região do Ártico, né, são mais neve. Então tem todo um coeficiente de reflexão dos materiais que estão ali no planeta, e isso é refletido, né? E o satélite pega essa reflexão da energia. Então, além do Sol, ele recebe uma fração refletida pela Terra. E é uma carga térmica, né? Então isso pode esquentar mais o satélite, digamos assim. E aqui, uma outra perturbação da Terra, né, é o lixo espacial, né? Então isso pode facilmente penetrar a estrutura do satélite, né? Isso pode explodir o satélite, causar ali a perda da missão, uma falha catastrófica, digamos assim. E uma curiosidade, né, um projétil, né, uma bala que sai de um revólver, ele sai a 1.050 km por hora. A velocidade da Estação Espacial Internacional é 27.700 km por hora. Então você imagina, é uma velocidade absurda. Então qualquer lasquinha de tinta, qualquer pedacinho de alguma coisa, um estágio de um foguete, alguma coisa que, né, foi lançado em órbita, qualquer coisa que atingir a estação espacial ou satélites, estaria viajando, ele estaria colidindo ali com altas velocidades, e isso cortaria facilmente, né, impediria, destruiria facilmente qualquer coisa já feita pelo homem, né? Acho que não existe barreira para um impacto desse. E aí existem milhões, tá, pessoal? Esse lixo espacial que o homem já produziu e já lançou ao espaço, isso está contaminando realmente as órbitas, né? Então, tem muita coisa voando em órbita baixa até 800 km de altitude, né? Milhões, segundo a NASA. E aí existe, já tem pessoas pensando em como retirar esses lixos espacial, né? Aqui tem um exemplo à esquerda, o lançamento de uma rede, né, para tentar capturar ali um lixo espacial, um satélite desativado. Aqui à direita é um arpão, né, então eles fizeram um teste lançando um arpão ali, simulando capturar o lixo espacial. Então, assim, tem muita coisa para avançar nesse sentido também, de lixo espacial. Outra influência é o campo gravitacional. Então, nós sabemos que a Terra, né, ela não é uniformemente distribuída, ela não é uma esfera perfeita. Então, vocês podem ver no GIF aqui, né, é um geóide, ali tem pontos de máximo, pontos de mínimo, então vai fazendo uma ondulação na variação da altitude, né, da superfície. Devido a essa não uniformidade, o campo, né, gravitacional, ele não é também uniforme, né? Então, na órbita do satélite, se não houvesse essa perturbação, né, a órbita seria estável. Então, o satélite ele faria a órbita bonitinha ali, sem nenhuma perturbação. Agora, como a Terra não é uma esfera perfeita, então essa órbita ela vai sofrendo ali alterações da força gravitacional. Então, o satélite ele altera a sua altitude, né, relativa à superfície. Então, ele não vai bonitinho. É uma perturbação que é levada em conta também. Então, na atitude do satélite, né, isso pode gerar ali um gradiente de gravidade, e basicamente partes do satélite são mais atraídos pela força gravitacional do que outras partes do satélite, por exemplo, os braços de painel solar. Então isso gera um gradiente de gravidade que pode gerar um torque, então ele pode rotacionar, como a gente disse anteriormente, ele pode perder ali a sua atitude, né? Isso pode atrapalhar, por exemplo, numa missão de imageamento que precisa de estabilidade da câmera. Outra coisa que é o campo magnético, tá? O campo magnético ele interage com os circuitos existentes no satélite. Então, dentro do satélite, se a gente tiver um satélite de alta potência, por exemplo, radar, vai ter componente ali que vai interagir com o campo magnético terrestre. Então, loops de corrente, né, vão produzir campo. E aí, esse campo interagindo com o campo magnético terrestre gera um torque, né? Corrente gera campo, então um campo interagindo com o outro pode gerar torque. E nesse caso, se for significativo esse valor desse campo, ele pode também ali gerar torque e influenciar o satélite. Isso é evitado, né, colocando, anulando nessas correntes. Então isso é feito um cálculo, o pessoal já prevê isso, já coloca ali algumas coisas, algumas correntes, né, algumas malhas de corrente para
anular essa interferência entre os campos. E potencial gravitacional também com a Lua. Então, a Lua influencia e muito, né, os corpos ali de órbitas terrestres. Então, os satélites ele sofrem influência da Lua também, do Sol e aí outros também, outros planetas, mas mais intenso na Lua. Então, é levado em conta também esse cálculo para a gente prever as órbitas e tudo mais. A perturbação entre os componentes, né, basicamente interferência eletromagnética, seja por fonte, por meio indutivo, condutivo, capacitivo. Então, um componente pode interferir no outro. Então, se a gente tem uma fonte de alta potência ali gerando um ruído, um harmônico, né, isso pode estar sendo captado pela antena ou pode estar sendo conduzido nos cabos. Então, existe uma série de problemas também, né, de descasamento de impedância, enfim, interferência entre os cabos. Então, é também uma coisa que é testada, né, no LIT, no Laboratório de Integração e Teste. Então, eles fazem esse teste de compatibilidade eletromagnética para evitar esse problema. E aqui os efeitos da radiação, né, prótons e elétrons são presos no campo magnético. Então, nós temos o campo magnético, que ele tem essa carinha, né, parece ali um dipolo magnético. Vocês já ouviram falar do dipolo magnético. E aí, como o campo, né, o eixo de simetria desse campo magnético, ele não coincide com o centro de massa da Terra, né, do centro do eixo de rotação terrestre, ele é deslocado um pouquinho o centro. Isso faz com que exija ali o campo magnético seja um pouco afetado no Atlântico Sul, que a gente chama de anomalia do Atlântico Sul. Eu vou falar mais à frente. Mas tem o cinturão de Van Allen. Então, essas partículas, prótons e elétrons, elas ficam presas. Então, temos o cinturão externo e o cinturão interno. As partículas mais energéticas, né, vindo do raios cósmicos, do Sol, elas conseguem penetrar e chegar a ficar presas aqui no raio externo, no cinturão interno de Van Allen. E as menos energéticas, elas param aqui no cinturão externo. E aí, aqui à direita, né, tem uma figura melhor. Então, esses ventos solares, essa radiação, ela vem, ela é presa aqui nesses campos magnéticos. E aí, à medida que essa radiação ela vem, ela é presa na linha de campo magnético, né? Então ela fica circulando essa linha de campo magnético, percorre a linha e vai até os polos. Então ela fica presa nas linhas. E aí até surge o efeito da aurora boreal, né? Que as partículas são atraídas ali nos polos e formando um efeito de cauda do outro lado, a face que não está voltada para o Sol. Então, como eu disse, né, surge o problema de anomalia do Atlântico Sul. É uma região, pessoal, aqui no sudeste brasileiro, principalmente aqui, nessa imagem azul, onde o campo magnético fica com menor intensidade. Então, o campo com menor intensidade aqui quer dizer o quê? Que mais partículas vindas do cosmos, né, do Sol e de outras fontes, elas conseguem penetrar mais facilmente devido a esse não alinhamento aqui, né? Então, meio que puxou para um lado e aqui o cinturão interno ele desceu mais. E aí o campo aqui é justamente menor, então as partículas conseguem penetrar e ali os satélites, né, eles são mais influenciados quando passam nessa região, então sofrem mais ação de radiação do que outros pontos do planeta. Então isso aqui é até uma área de estudos. No INPE existe muitos satélites lançados, né, para estudar o que acontece nessa anomalia do Atlântico Sul, como que funciona, né, a ionosfera, as camadas da atmosfera, e é bem interessante. Então é um efeito que o satélite, é bem importante esse efeito, né, ele pode prejudicar bastante a eletrônica. Mas aí, por exemplo, os raios cósmicos, que é uma grande fonte de radiação, ele tem 85% de prótons, 14% de partícula alfa e 1% de íons pesados. Então são muito energéticos, tá? E são os mais energéticos aqui são os raios cósmicos, mas ele tem um fluxo menor, então não é sempre que nós temos esses raios cósmicos. O que nós temos mais comum, né? Aqui é a densidade de fluxo, então são os ventos solares, os elétrons ali, aqui nessa linha é os elétrons presos no cinturão de Van Allen, aqui é o cinturão interno de Van Allen, aqui umas tempestades solares de prótons, então são menos energéticas, né, nesse eixo, mas acontece com maior frequência. Então, os satélites, né, estão constantemente sendo atingidos por radiação no espaço. Não só satélites, mas além do planeta Terra também. Então, viagem para a Lua, para Marte, sondas. Então, eles sempre pensam, né, nessas partículas carregadas que vão atingir o satélite.
E aí, então, como é que blindamos essas partículas, né? Algumas coisas, por exemplo, lá, o aço, ele consegue parar algumas partículas no raio-x, concreto consegue parar o raio gama, mas como é que você faz um satélite de concreto, né? Ficaria muito pesado para enviar esse satélite, muito caro. Então, o que acontece é que o pessoal tenta blindar o máximo possível, né? Então, eles costumam usar alumínio, costumam usar tântalo, tungstênio, são materiais com número atômico alto, então fazem várias camadas, né? E aí isso traz uma penalidade na massa. Então eles fazem um balanço. Não, vamos perder um pouco na massa, mas a gente quer blindar esse subsistema, por exemplo, porque está mais sob efeito dessa radiação tal. E aí o pessoal da engenharia vai fazendo esse estudo de material e vai colocando camadas e projetando ali, calculando a massa que vai ficar isso e as perdas, né, econômicas para lançar esse satélite. Não blinda tudo, tá, pessoal? Não tem como blindar o satélite inteiramente, 100%, isso não acontece. Mas como são efeitos probabilísticos, né, eles são constantemente atingidos, mas isso é ao longo do tempo. Então, não é que lançar hoje o satélite ele vai parar de funcionar. Então, depende do tempo, da quantidade de radiação e, e tem também os efeitos nos componentes eletrônicos. Né? Então, nessa área espacial de satélites, né, de foguetes e tudo mais, nós temos vários componentes, tipos de componentes. Então, nós temos tipos de componentes de classe comercial. Esse que a gente acha em prateleira, né, a gente compra, qualquer um tem acesso a esses componentes, né, transistores, CIs, são coisas que qualquer um consegue comprar, são susceptíveis a baixíssimos níveis de radiação. Então, esses componentes mais baratos, eles, né, não sobrevivem, não resistem tanto à radiação. Então, por isso que nós usamos em satélites grandes, principalmente satélites maiores, são equipamentos resistentes à radiação. São mais caros, mas também são mais controlados, são mais difíceis de achar esses componentes. Existem os componentes que são tolerantes à radiação, então ele considera ali, ele é adequado até 700 quilômetros de órbita, né, com duração de missão de até 3 anos, então esses componentes são mais recomendados nessas faixas, ele vai conseguir operar. E tem os resistentes à radiação, esses sim são caros, são difíceis de achar, alguns países podem sofrer embargo para ter acesso a essa tecnologia, seja câmera, seja processador, seja computador de bordo. Então, é importante, né? O ideal é que tudo fosse resistente à radiação, seja protegido de fato. Mas acaba que não nem sempre é assim. Então, acaba que o pessoal às vezes pega alguns componentes tolerantes à radiação, porque não é um componente tão crítico, e aí vai fazendo essa jogada. Mas o ideal é que seja todos resistentes à radiação. E aí sim, são bem mais caros e costumam até colocar redundância. Então, às vezes, colocam dois computadores de bordo, um mais resistente à radiação que o outro, e aí, caso um venha a queimar e a parar de funcionar, o outro fique funcionando. Mas é uma área de estudo bem interessante, a eletrônica espacial, né, como a radiação interage com essa eletrônica, e é bem interessante. Existe esse da classe comercial, a gente chama de COTS, que são os componentes de prateleira, digamos assim. É muito usado os COTS em pequenos satélites, nanosatélites, né, até para experimentos científicos em órbita, validação e até para educacional, né, como as universidades que trabalham tem equipes de competição, é tudo COTS, então é tudo mais fácil de achar, só que resiste menos à radiação. Então, como que a gente cria um satélite, né? Como é que a gente pensa em um sistema espacial? Então, tudo começa de uma necessidade, né? Então, a gente tem que identificar uma necessidade, a gente tem que resolver um problema, né? Não basta simplesmente, vou criar um satélite aqui. Então, a gente identifica uma necessidade, por exemplo, monitorar a Amazônia, as queimadas, o desmatamento, e a gente elabora essa missão espacial. Então, a missão nem sempre ela só vai ter o satélite, né? Então, vai ter o sistema A, o sistema B, que poderia ser ali o veículo lançador, qual foguete que vai lançar, as estações terrenas, quem vai receber a informação desse satélite, quem vai enviar os telecomandos, aonde que vai ser feito isso. E aí o satélite. Então o satélite é parte de uma missão, né? É parte de uma estrutura de outros sistemas. Então pode ter tantas estações terrenas, antenas espalhadas pelo Brasil e por aí vai. Então nós partimos de uma necessidade e vamos desmembrando, né, até a fase de implementação, onde a gente constrói de fato os componentes do satélite. E aí, né, nós temos o Centro de Lançamento de Alcântara,
que ainda não lançamos foguetes, né? Nós não lançamos satélites ainda. Tem um centro de controle de satélites que fica lá no INPE, é bem legalzinho essa tela, a gente consegue acompanhar os satélites certinho lá na órbita, o Cibers, o Amazônia. E as estações terrenas, então temos estações terrenas em Cuiabá, tem uma no INPE também, se não me engano. Então são grandes antenas ali que ficam monitorando e rastreando esses satélites. Então o que é o satélite, né? Então dentro da caixa de um satélite, digamos assim, nós temos o módulo de serviço e o módulo de carga útil. Então são basicamente quase todos os satélites fabricados, eles são separados assim. O módulo de serviço, ele é muito utilizado para fornecer tudo que o módulo de carga útil precisa. Então, nós temos lá subsistema de gestão de bordo, né? Então, é um computador, basicamente é um computador que vai gerir todas as informações dos outros subsistemas, que vai gerar, né, processar os telecomandos, processar todos os modos de operação, vai gerir todos os subsistemas. Estrutura e mecanismo, então tem um subsistema só para estrutura, a parte mecânica mesmo, estrutural do satélite, né, os alumínios, as barras, como que vai ser feita a montagem dos subsistemas. Controle térmico, então tem um subsistema dedicado a controlar a temperatura interna do satélite, então nós vamos ver, né, o satélite quando ele passa em região de sombra, que não está iluminado pelo sol, a temperatura cai drasticamente, e quando ele passa numa região da órbita onde está iluminado pelo sol, a temperatura sobe drasticamente, então essa variação brusca de temperatura dentro do satélite na eletrônica, né, pode não ser muito boa, então cada componente trabalha numa faixa de temperatura, então a gente tem que isolar a parte interna do satélite, então é todo um estudo feito de equilíbrio térmico. Subsistema de propulsão, então alguns satélites podem ter ou não, né, subsistema de propulsão, pequenos propulsores, né, a gás, por exemplo, ou outro tipo de propulsor, para fazer justamente manobras orbitais, né, correção de atitude, correção de apontamento do satélite para a Terra, das câmeras, e até no seu comissionamento, né, quando ele é lançado pelo foguete, o satélite, quando ele sai do foguete, ele pode, digamos, chegar na órbita final através dos seus propulsores. O controle de atitude, né, que é justamente essa orientação do satélite no espaço, também tem um subsistema específico, onde vai fazer esse controle, né, vai usar atuadores e até sensores para identificar onde o satélite está no espaço, qual a orientação dele nos eixos X, Y, Z, como que ele vai apontar para a Terra ou para o objetivo dele, né, pode ser até um telescópio apontar para fora, né, para o céu profundo. Então tem todo esse estudo de movimento, né, movimento do corpo no espaço. Suprimento de energia, né, que é o subsistema que vai fornecer energia para o satélite inteiro. Aí vão ter baterias, placas solares, barramento de energia. E também o subsistema de telecomunicação, que é o que vai enviar telecomandos, enviar telemetrias para o solo, né, as informações da missão, as imagens feitas pelo satélite. Então tem todo um sistema para comunicar com a Terra. E a carga útil pode ser a câmera, pode ser o sensor óptico, é o que define a missão, né? Então nós temos aqui separado, bem definido, o serviço é o que vai fornecer, digamos, a vida, né? Que o satélite fique vivo, e a carga útil é basicamente o objetivo do satélite. Por que ele existe? Ah, não, porque ele vai monitorar a Amazônia. Então, qual sensor que ele vai monitorar? Uma câmera, um sensor e outro espectro? É um experimento científico, é um sensor meteorológico, é um sistema radar. Então, isso basicamente define a missão. Então, o módulo de serviço ele pode ser reaproveitado em outras missões. E aí o que muda é só a carga útil. Então, você pode alterar ali só a carga útil e aproveitar o projeto. E é justamente, né, o que o satélite Amazônia fez, né? Parte da missão da Amazônia é fazer uma plataforma multimissão. Então, o pessoal dividiu o satélite em dois, e aí um ficou o módulo de serviço, com todos os subsistemas, e o outro só a carga útil, né, que seria a câmera, as câmeras no caso, né? Aqui uma foto lá no LIT com o satélite Amazônia ali separado, né, a sua plataforma multimissão, que é o subsistema de suprimento, né? E a carga útil. Então, no final, né, eles juntam os dois, fazem a linha interface e testam e lançam. Isso possibilita um projeto mais fácil e rápido, né? Então,
O Amazônia 1 foi lançado ao espaço, então eles validaram essa tecnologia de PMM, né, plataforma multimissão. Então, para futuras missões é só alterar a carga útil. Então, pega o mesmo projeto da PMM da Amazônia, faz ela do mesmo jeito e só muda a carga útil. Então, dá para colocar ali o MAPSAR, né, um exemplo de missão do radar de abertura sintética. Aqui é um satélite para precipitação de chuva, né, para medir a precipitação. Então, podem ver que essa caixinha de baixo é a mesma, o que muda só a missão. Então, isso é um grande ganho hoje em dia, a modularização de satélites. Então, a gente já tem uma coisa pronta, validada, e aí a gente só troca a carga útil. Então, falar um pouco do subsistema, da gestão de bordo, basicamente, né, nós temos aí barramentos, tem vários tipos de barramento, né, padrão CAN, padrão 1553, padrão Spacewire, CPU, memória, então temos a interface, temos o tipo de arquitetura, estrela, e aí, no caso aqui do Amazônia, né, a OBDH, que é o gestão de bordo, ela meio que interage com todos os outros subsistemas, né, payload, controle de atitude, disciplina de energia, e essa foto aqui é lá no LIT, né, no Laboratório de Integração e Testes. Essa caixa preta aqui é o computador de bordo do Amazônia 1. Ele estava sendo testado em bancada, né? A quantidade de cabo dele aqui. Percebe o tamanho dele. Isso aqui ele é resistente à radiação. Então, quando um equipamento é, digamos, resistente à radiação, ele geralmente é maior, mais robusto, né? Todo protegido, cheio de placas ali. Então, tem que ser, né? Porque o computador ele é vital. Então, se o computador ele não está funcionando, o satélite ele fica desativado. Mecânica e estrutura, né? Então, é basicamente as chapas de alumínio. Lá no INPE, lá eu tive a oportunidade de andar nesse laboratório aqui. Então, realmente é umas chapinhas bem finas de alumínio. Então, o pessoal monta lá, faz um modelo de engenharia, e testa a parte mecânica, faz teste de vibração. Aqui é o satélite Amazônia, ele está num shaker. Esse shaker, ele simula a vibração do foguete. Então, quando você vai lançar um satélite, você já contrata o foguete bem antes, né, do lançamento. Então, você sabe qual a faixa de frequência que o foguete vai vibrar. E aí eles te passam isso e você coloca nesse shaker. E aí ele simula nos três eixos. É um teste por vez. Então você coloca o satélite no eixo ali e ele vai vibrando e ele solta o resultado, né, um relatório ali, como diz, se o satélite sobreviveu a essa vibração. Então, temos aqui também essa parte estrutural, né? Então, temos umas barras de alumínio, onde vai ficar, por exemplo, aqui o tanque de hidrazina, né? O tanque do propulsores. Eles tombam o satélite, né? Fazem testes de estrutural mesmo, para ver se está aguentando ou não, né? Porque geralmente são satélites pesados, né? 1, 2 toneladas. Controle térmico, então, não sei se vocês já viram, né? Mas essas missões espaciais, sondas, satélites, eles vêm todo revestido com esse material amarelinho aqui, né? Esse material amarelinho é a manta MLI, é a Multilayer Insulator, né? Então, ele vem para manter a temperatura interna do satélite. Então, ele garante que todos os componentes dentro do satélite, da sonda, do foguete, né? Eles operem ali numa faixa aceitável de temperatura. Essa camada, eu ouvi dizer também que tem até ouro também. Ele não é de ouro, mas costuma usar na sua composição ouro e mais alguns outros elementos. Tanto que são várias fatias, né, digamos assim. E aí, como é que eles testam isso, né? Então, eles envoltam o satélite com essa manta e aí colocam nessa enorme, gigantesca câmara termovácuo. Então, essa é a maior que tem lá no laboratório, né? Ali dentro, se não me engano, é o satélite Sibers, em parceria com a China. E aí eles fazem testes de semanas e meses, deixam o satélite lá dentro, varia a temperatura lá dentro, né, de menos 196 a mais 150, então simulando justamente a órbita dele, né, hora ele está virado para o Sol, hora ele está na região de sombra. E aí eles fazem esse teste e depois, novamente, né, pegam o relatório, vê se os componentes estão funcionando corretamente, fazem teste lá dentro, né. Então, quando eles estão testando com a câmera ligada, eles fazem teste de envio de informação, veem a temperatura interna do satélite. Então, é tudo testado, é tudo feito antes em laboratório para ter certeza que o satélite não vai acontecer algum imprevisto na órbita. Esse subsistema de propulsão, né, aqui são, se não me engano, 3, 6, 8 micropropulsores do Amazônia 1. Esses foram usados na Amazônia 1, é da empresa Fibra Forte, em São José dos Campos. Então, são propulsores bem pequenos, né?
que eles ficam em vários eixos do satélite, tanto para ele chegar na sua órbita final, quanto também para fazer correções de órbita. Aqui, né, essa esfera aqui é o tanque de combustível, né? Geralmente é uma esfera, o tanque de combustível dos satélites. Também foi feito tecnologia nacional. O Amazônia ele foi 100% nacional, né? Claro que alguns componentes podem ter vindo a ser importados, mas é tudo 100% nacional, recursos humanos e tudo mais. Então, a propulsão é basicamente isso: manobra de orbital e correção de atitude, né? Correção de apontamento, alguma coisa assim. Então, vocês podem ver aqui a pontinha dos micropropulsores, né? Então, tem dois aqui, dois e mais dois. Então, são 6 aqui nesse eixo e os outros estão em outros lugares. Aqui, né, é um satélite aberto, digamos assim, então você consegue ver lá a esfera, né, de hidrazina, do módulo de serviço. Então, vocês veem aqui que o computador de bordo já foi acoplado, né? Aqui temos outros subsistemas e muito cabo, né? Vocês estão vendo aí que tem muito cabo, o satélite é muito cabo mesmo. E o controle de atitude, né? É o subsistema que vai, digamos, orientar o satélite no espaço, relativo a um planeta ou algum lugar. Então, tem sensores, né, para identificar aonde que ele está, qual posição que ele está, qual a coordenada certinha, e os atuadores, né, é quem vai, por exemplo, fazer ele calcular, né, ou utilizar artifícios para fazer ele mexer, né, se orientar e rotacionar para apontar diretamente certinho para a Terra ou para outro objetivo. Então, para saber onde ele está, costuma ter sensores solares que determinam a direção do Sol relativo, né? Então, ele faz esse sensor, ele consegue identificar a posição dele por meio da posição do Sol, relativa do Sol. Magnetômetros, né, medem o campo magnético da Terra em 3 eixos. Sensor de horizonte ou sensor de terra, né, é uma câmera que ela detecta, né, a variação da atmosfera da Terra e depois o espaço profundo. Então ele tira uma foto, né, ele imageia esse contraste que dá entre o planeta e o céu profundo, e aí ele detecta mais ou menos onde ele está. Sensor de estrelas, né, tanto solar como de estrela. Então o sensor de estrelas ele pode imaginar uma região do espaço, e ele tira uma foto da posição das estrelas e ele compara com o banco de dados. Então, com base nesse banco de dados, ele sabe com precisão também aonde ele está, qual a orientação dele. Giroscópios também são utilizados, né, para esse fim. E até o sensor de navegação GPS, né? Então o GPS também é utilizado em satélites para esse posicionamento, né, saber onde ele está. Alguns atuadores bobinas magnéticas, então é um solenoide enrolado, e aí você injeta uma corrente nesse solenoide, essa corrente vai gerar um campo magnético. E aí é aquele negócio, ele usa o campo magnético da Terra para se orientar no espaço. Então, digamos que o satélite tem que fazer uma rotação, digamos aqui. Tem uma Amazoninha aqui. Então, ele ativa uma bobina, né, a bobina magnética, e aí o satélite faz uma rotação. Então, o torque magnético proveniente da interação com o campo magnético da Terra, ele vai alterar a atitude do satélite. Então, ele pode fazer esses giros, né, apontar diretamente para a Terra por meio de bobinas magnéticas, por meio de propulsores, né? Ele pode usar propulsores para fazer essa correção de apontamento, uma missão de imageamento, por exemplo, e rodas de reação. Essas rodas de reação, o princípio delas é basicamente a conservação do momento angular, né? Então veja esse GIF aqui, o cara ele está girando uma roda de bicicleta, né? Está segurando ela e girando. E aí quando ele inclina essa roda, é gerado um torque no corpo dele no sentido contrário, veja só. Então ele está acelerando, na hora que ele gira, o corpo dele gira para um lado. Na hora que ele volta e inclina para o outro lado a roda, ele volta a girar para o sentido contrário. Então o satélite usa esse mecanismo, então usa rodas de reação em vários eixos do satélite, né, X, Y, Z, e aí no momento adequado ele acelera essas rodas e aí vai gerar o mesmo efeito desse GIF, né? O satélite vai tender a rotacionar para um lugar onde ele quer, né? É necessário ele fazer esse apontamento. Então temos um sistema de controle de atitude. Então temos aqui sensor solar, né? Que são alguns sensorzinhos ali em cima do satélite. Sensor de estrelas são essas câmeras aqui que vai tirar foto das estrelas e comparar. E as barras de torque magnético, né? São essas. Tem uma aqui no eixo X, no eixo Y
e no eixo Z. Então é literalmente um solenoide enrolado, né, um fio enrolado, onde se injeta uma corrente, e aí ele vai interagir com o campo magnético. As rodas de reação, né, que tem esse princípio da conservação do momento angular, também coloque um em cada eixo do satélite, então tem o eixo X, Y, Z e um intermediário, né, na diagonal. Então assim que o satélite... É porque como é imageamento esse satélite, ele tem que ter uma estabilidade, uma precisão no apontamento para a Terra, senão a câmera, qualquer vibração, alguma coisa indesejada na câmera, ela perderia ali o alvo, né? No caso, por exemplo, a Amazônia. Então eles aceleram essas rodas e aí mantém o satélite bem estável em sua órbita. Então ele consegue fazer um apontamento preciso, né, para o planeta. Tem um subsistema de submarina energia, né, que é bem básico, né? Então temos os painéis solares, vai condicionar essa energia vinda do Sol, né, vai armazenar em baterias, então temos várias baterias, e vai distribuir, né, por todo o satélite via barramento. Então, cada barramento ali, cada equipamento, subsistemas vai coletar a atenção necessária através do barramento. E aí o suprimento de energia, né, vocês podem ver aqui as placas solares, então essa placa solar é do Amazônia 1, também lá no LIT, a parte da frente, a parte de trás. Esse aqui é o satélite SCD-1, o corpo dele todo é placa solar, então é um satélite que fica girando, né? Ele se estabiliza por spin. Então ele fica girando no seu eixo, e aí como ele gira constantemente, né? Nós colocamos aí as placas solares em volta de todo o seu corpo, que aí ele aproveita, maximiza, otimiza a geração de energia solar. Telecomunicações também é bem, não tem muito segredo, né? Tem a parte de rastreamento, onde você vai saber a distância que você está do satélite, né? Vai tentar fazer o range, né? Tentar traquear esse satélite, ver onde ele está. Tem as telemetrias, que é o que desce para a estação de solo, né? Então, por exemplo, os dados de missão, os dados da saúde do satélite, por exemplo, temperatura da bateria, temperatura nos componentes, velocidade da roda de reação, todos esses componentes são monitorados por sensores e são enviados dados para a Terra por meio de telemetrias. E aí o pessoal fica sabendo como é que está a saúde do satélite, né? Se está tudo ok, se tem uma coisa trabalhando fora da margem. E também recebem telecomandos, né? Não são todos satélites, mas os satélites podem receber telecomandos, né? Atualização de software, alguma coisa desse tipo. Até porque a maioria dos satélites, né, ninguém consegue ir lá e mandar alguém, um astronauta lá e consertar o satélite. Então, geralmente quando dá defeito, ele virou um lixo espacial, né? Ninguém vai lá para recolher, né? Ou pelo menos até agora, né? Ninguém faz isso. Mas aí nós temos antenas, né? E perceba que é duplicado, então nós temos redundâncias aqui. Então, caso um receptor, um transmissor venha a falhar, instantaneamente é ligado o outro receptor, transmissor, né, decodificador. E aí a antena também é híbrida, então ela pode enviar e receber né, comandos, telemetrias. Pode ter também uma redundância da antena. Então, quando a gente fala de produtos complexos espaciais, tem muita redundância nos componentes críticos, né? Porque se um não funcionar, o outro vem e assume o comando. Porque imagina se tivesse uma coisa só de cada componente. Um probleminha que desse, a sua missão, né, já estaria perdida. E isso é milhões e milhões de dólares perdidos. Então, realizam testes também na compatibilidade eletromagnética. Esse teste também é no LIT, lá no INPE. Tem umas câmeras anecoicas enormes lá. E aí, vamos também para a campanha de lançamento, né? Então tem toda uma logística, como é que vai ser transportado esse satélite, então é colocado em containers próprios ali para manter a temperatura certa, a vibração, então o pessoal já tem que saber como que vai ser transportado, se vai ser um caminhão, se vai ser um avião, qual é a vibração máxima que pode ter, qual a temperatura máxima, a variação de pressão, e até a parte onde ele é colocado na coifa. Então o Amazônia 1 ele foi lançado num foguete indiano, né? E aí ele fica lá na pontinha do foguete. Então, todos os foguetes que vocês verem, a carga útil que a gente fala, né, que é o satélite ou alguma outra coisa, vai ficar lá na pontinha. Então, o foguete ele segue a sua trajetória e depois, no momento certo, ele abre a coifa e aí, digamos, o que paga toda a missão do foguete é justamente essa carga útil, né? É o interesse de pôr essa pontinha, esse artefato lá em órbita.
Então, vocês podem ver, né? Coloca na coifa, que a gente chama, e essa coifa é levada até o foguete. Esse foi o satélite Sibers, lançado em 2020, se não me engano, dezembro de 2019, no foguete chinês. E aí eles colocam a coifa no foguete. E acontece isso, né? O foguete vai, sobe, a determinada altitude ele abre a coifa e aí o satélite ele vai livre, né? Então, ele pode tanto colocar o satélite já na órbita certa, né? Quanto também o satélite ele termina, acaba que ele mesmo dá um gás ali no propulsor e ele chega na órbita certinha, né? Então tem várias órbitas, órbita polar, órbita equatorial, geoestacionária, que é mais para satélites de comunicação, satélite de imageamento é mais órbitas baixas, né? Porque é muito longe da Terra, a órbita geoestacionária. Então, quanto mais perto do planeta, mais fácil para as câmeras, né? Mais maior precisão, maior resolução, digamos assim. E aí, nós começamos a diminuir, né? Então, temos satélites grandes, toneladas, e aí nós vimos uma grande movimentação em diminuir esses satélites. Então, temos satélites grandes, médios, pequenos, e os small sats, né? Que são nano, pico, femto. Nanosatélites é de 1 a 10 quilos, então geralmente são científicos, né? Prova de conceito, educacional. Aqui nós temos ali os mini e micros, né? Que é muitos satélites militares, científicos também, observação da Terra. E é uma tendência, né, pessoal? Nós estamos vendo uma tendência a diminuir o tamanho dos satélites, seja principalmente pelo preço, né? Fica mais barato você chegar ao espaço com uma missão satelital e tempo também de projeto, de desenvolvimento, fica tudo mais simples, né? A eletrônica em si pode não ser tão simples, mas ele fica relativamente mais simples que satélites grandes. Então, nós vemos a evolução, né, os smartphones diminuindo o tamanho, a eletrônica possibilitou que os satélites ficassem menores, né? Então, uma eletrônica mais compacta, mais robusta, então a gente consegue fazer plaquinhas cada vez menores e tudo mais. E aí, a gente chega nos CubeSats, né, que são satélites em formato de cubo. Então, nós temos aí um cubo, né, que seria uma unidade, é 10 por 10 por 10 centímetros. Então, um cubo de 10 centímetros ali, cúbicos. E aí você pode acoplar isso em várias unidades. Então, você pode ter um satélite de 2U, um satélite de 3U, de 6U e até 18U. E isso é aquele negócio, é a modularização. Então, qualquer pessoa, né, digamos assim, vai conseguir fazer um CubeSat, vai conseguir, né, lançar uma missão. Claro que um custo um pouco consideravelmente mais barato, mas é aquele negócio, está democratizando o uso do espaço, né? Então está ajudando tanto universidades a crescerem mais, a enviarem mais satélites ao espaço, educacionais, e até missões, né? Países que não têm tanta tradição em satélites estão conseguindo desenvolver. E a ideia não é substituir, tá, pessoal? Esses CubeSats, os pequenos satélites, eles não vão substituir os grandes, porque muitas missões de satélites grandes não conseguem ser feitas por CubeSats ainda, né? Então, sei lá, um sistema radar robusto, né? Então, vai exigir uma potência muito grande, então, consequentemente, um espaço muito grande, uma antena grande. Mas outros tipos de missões, os CubeSats estão ganhando campo, né? Estão ganhando área. E aí eles vão se complementando. Um grande exemplo aqui que eu vou citar, né, é o FloripaSat. É um CubeSat de uma unidade feito lá pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, em parceria com o INPE, Rio Grande do Norte. Eles lançaram o satélite em 2019 junto com o Cibers, que é o satélite Brasil com a China. Então, já tem exemplos, né, de universidades que já estão desenvolvendo satélites. Então, tem vários tipos, né, CubeSats, TubeSats, né, Pocket Cube, que seria um oitavo do CubeSat, CanSat, né, que é o satélite em formato de uma latinha de refrigerante aqui, né. E como é que são lançados, né? Então, o custo de lançamento também ficou mais barato. Então você pode pegar carona no foguete, em vez de você pagar o foguete inteiro só para lançar o seu satélite grande, digamos assim, você pega carona, então você paga ali um assento no foguete, digamos assim. Então você coloca o seu CubeSat e fica muito mais barato, né? Então tem foguete indiano que está fazendo isso, né? O SpaceX já está fazendo isso também. A Spaceflight, né? Eles meio que gerenciam isso para você, tem a plataforma deles para colocar esses CubeSats. A Rocket Lab. E aqui é um exemplo também, né?
de como que eles são acomodados. Então, esses pods que a gente chama, você encaixa ali os CubeSats, aqui no caso lançam 4, aqui lançam um só, e aí através de uma mola ele é ejetado na órbita. Então, seja na estação espacial ou no próprio foguete, ele consegue fazer essa ejeção. Deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui. Aqui, esse GIF vai mostrar exatamente a imagem real, né, de CubeSat sendo ejetado. Vamos ver se vai conseguir aparecer. Olha lá, então ele abre e uma mola simplesmente ejeta esse CubeSat. Aqui ele foi ejetado da estação espacial, né, do módulo que foi para a estação e levou esses CubeSats. Aí aqui. E aqui, então, tem empresas que já estão oferecendo esse serviço. Então, em vez de você levar um satélite grande, você parte esse lançamento e quebra, né, divide os custos desse lançamento com várias outras pessoas. Então, a Spaceflight, né, já tem um ônibus, digamos assim, de satélites, onde você pode colocar vários satélites de vários tamanhos, né, vários tipos, várias unidades, digamos assim. E aí ele vai chegar em órbita, cada um, digamos, cada valor de órbita, o satélite vai sendo ejetado. Então, até o último ser ejetado. E aí várias empresas vêm surgindo, né, para tratar desses pequenos satélites, tanto no mundo como no Brasil. Tem aqui a Vsat, né, que tem trabalhado com pequenos satélites, tem a Pion também, que é uma startup brasileira, mas tem muita empresa mesmo nesse ramo de pequenos satélites, plataformas, né, missões e tudo mais. Essa aqui é a Pion, né, uma startup brasileira que ela tem até vários kits de CubeSats, fez uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, para fornecer kits para escolas e universidades por meio de competições. E aí o preço do lançamento, né? Então aqui uma tabela mostra um pouco aí o preço do lançamento. Então, um satélite grande, por exemplo, a massa dele, um satélite de 1.000 quilos aí para uma órbita baixa, fica aí 28 milhões, hein? 28 milhões de dólares, aqui é por $1.000. Então, 28 milhões de dólares um lançamento. Então você vai pegar aqui uma 3 unidade, ó, 3U, uma órbita baixa, fica 295 mil dólares. Se você pegar uma unidade, eu acho que atualmente uma unidade está a 50 mil dólares. Então, para você enviar uma unidade, um satélite de 1U, você paga 50 mil dólares o lançamento. Então, assim, é um custo alto, né? Para a gente ainda é um custo alto. Uma universidade talvez não seja tão alto assim, né? O dólar está alto e tal, mas cada vez mais universidades com apoio de agência espacial têm conseguido. Então, o que vem nesses pequenos satélites é a democratização do espaço. Então, veja quantos países, né, já lançaram seus nanosatélites, né, países africanos, países sul-americanos, os Estados Unidos vem dominando, né, China, Índia também, Austrália. Então, isso está sendo uma crescente, né, no mundo. E aí o tanto de lançamento, né, feito, não me engano, aqui o ano até 2020, depois eles fizeram uma predição, então só tem aumentado o número de lançamentos desses nanosatélites. Eles predizem ali em 2023 545, 468, né, com base em missões em andamento. Aqui os tipos dos CubeSats mais lançados, né, então temos uma unidade aqui que lançou 366, os 3U, né, 3 unidades, eles foram os mais lançados, né, 1161, aí depende da aplicação também, né, tipo de missão. Por organização, isso aqui é interessante, né? As companhias privadas estão dominando, né, cada vez mais lançando os nanosatélites, SpaceX, né, e aí várias empresas. E as universidades, então as universidades estão participando também ativamente, né, estão pau a pau com as empresas, com a indústria, né? E superou até as agências espaciais. Então, antigamente era mais agência espacial e áreas militares que lançavam satélites, e agora as universidades com os CubeSats está chegando em peso, né? Então, é uma coisa bem legal. Aqui algumas missões, né? Então tem missões já em andamento para Marte, órbita baixa, missões para ir em asteroides, missões lunares, missões em geoestacionário. Então, assim, tem muita aplicação no mundo, né? Várias missões em andamento de pequenos satélites. Aqui um exemplo dos brasileiros, né? Então, tem o Nanosat CBR-1. Recentemente já lançaram, não sei se vocês viram, o Nanosat CBR-2, né? Que é uma parceria do INPE com a Universidade de Santa Maria. Então, percebo como as universidades estão interagindo, né? Então, tem a Universidade de Santa Maria,
Tem o Serpes, né, que teve apoio da Universidade de Brasília. O AESP 14 é o ITA e o INPE. O Tancredo 1, depois até vocês pesquisam o documentário, né, foi feito por uma escola municipal lá de Mogi das Cruzes, se não me engano. Não, Ubatuba. Escola Municipal de Ubatuba. E aí as crianças participaram do desenvolvimento desse TubeSat, né? E aí foram ao Japão, assistiram o lançamento, então foi bem legal essa missão, missão brasileira, tá, de escola municipal. O ITASAT também é a missão do ITA. Tem o CONASAT, tem aqui algumas missões que eu... Ah, eu coloquei mais aqui. Tem o FloripaSat, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, já lançou, já está voando, né, no espaço. Tem o Serpens, tem a UNB também, a Universidade de Brasília, pretende aí fechar parcerias, né, com a agência espacial. A Universidade Federal de Santa Maria já tem o seu satélite em órbita. E não só satélites, né? Então a universidade constrói também subsistemas, por exemplo, computador de bordo ou uma outra coisa específica, né? O ITA tem um outro projeto, o Sport, que é uma parceria com a NASA também. Tem a missão Aldebaran, né? Não coloquei aqui, mas tem a missão Aldebaran lá do Maranhão, professor Luiz Cláudio. Então, um CubeSat também de unidade para auxiliar os barcos pesqueiros, né, que ficarem perdidos aí na costa brasileira. Então, vai ser um satélite de retransmissão de informação. Então, tem várias universidades, a UFMG tem parcerias com a Agência Espacial Brasileira já também. Qual outra universidade? Tem a UFMA, né, a Universidade Federal do Maranhão, com a missão Aldebaran. E existe muitas universidades que já estão entrando, né, brasileiras, né, que estão entrando nesse mercado, tanto mercado como uma oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento. E no CAP a gente começou, né, o Nós Orbita, então que é uma equipe de competição, pesquisa, né, pesquisa, competição, extensão, né, a gente pretende levar esse assunto espacial para toda a região, né, Ouro Branco, Ouro Preto, Congonhas. E é uma equipe multidisciplinar, então o pessoal de mecatrônica, telecom, bioprocesso, civil, todo mundo, né, química, está participando, né, já tem 15 membros de vários dos cursos. E é focado em nanosatélites. Então, a gente pretende, né, no futuro aí, tentar lançar realmente, pegar um contrato aí com a Agência Espacial Brasileira e tentar lançar um CubeSat aí do CAP. Então, além disso, a gente capacita pessoas, né? Então, a gente é uma forma de capacitar recursos humanos também para engenharia espacial. Então, a ideia futuramente é montar um laboratório no CAP para fazer essas medições, testes, não precisar ir em São José dos Campos para fazer essas coisas. E foi bem interessante que quando a gente criou a equipe, a gente já participou de um edital de captar recursos, a gente conseguiu captar R$ 15.000 no edital da UFCJ. Então, assim, já vai começar, a gente vai dar um start já, né, comprar equipamento, ferramentas e tudo mais. Mas aí fica aí uma dica também, né, para os alunos que quiserem participar dessa equipe, a gente convida a todos e vai ter ali um processo seletivo ainda esse ano. E um pouco da mecatrônica e espaço, né? Eu acho que ontem teve a palestra do André sobre robótica espacial. E realmente, pessoal, muita coisa hoje em dia precisa do profissional de mecatrônica. A principal delas no espaço é robótica. Então, nós temos vários rovers ali, né? Várias aplicações de braços robóticos e até foguetes, né? Então, vocês viram o foguete da SpaceX aí, ele é todo autônomo. Então tem todo um mecanismo de controle. Como é que você vai saber, né, onde o foguete está, como é que ele detectou certinho, como é que ele pousa certinho, né? Tem todo um mecanismo de controle, as malhas de controle, sensores para todo lado. Então é uma área muito boa, né, foguetes e até satélites. Então lá no DLR, né, no Centro Aeroespacial Alemão, eles têm lá um negócio muito interessante que é um simulador de órbitas, né, de satélites, de aproximação de um satélite perto do outro, por exemplo, de acoplagem. Então eles simulam gravidade zero, né? Então tem um braço robótico aqui, e aí eles simulam direitinho um satélite se aproximando do outro, como é que vai funcionar essa mecânica, essa dinâmica, né, esse movimento orbital. Então tem outros projetos deles lá, né? Envolve até esses rovers, né? Como se fosse o rover o Perseverance também, né? Ele vai em locais remotos, então de repente alguma aplicação na Lua, alguma coisa desse tipo. Braços robóticos, né, para retirada de lixo espacial. Aqui temos um lander, né, para asteroides, então eles já têm desenvolvido essas coisas.
um joystick para você controlar remotamente uma aplicação no espaço, né? Então, é bem interessante o que eles estão desenvolvendo nesse centro aeroespacial, como também em outras áreas do mundo, né? Então, tem até soluções para tirada de lixo espacial em órbita, então tem satélites. O satélite vai ser para remover outro satélite que virou lixo espacial. Então tem soluções envolvendo aí tentáculos, né? O satélite ele vai aproximar e vai agarrar o lixo espacial por meio de tentáculos. Os braços robóticos estão muito comuns, né? Então o satélite ele vai chegar perto do lixo espacial e aí um braço robótico, né, agarraria esse lixo espacial e os dois queimariam na atmosfera, digamos assim. Porque o lixo espacial, pessoal, é uma preocupação global já, tá? Muitas pessoas falam que os estudos apontam que se a gente não parar de lançar lixo ao espaço, vai ficar insustentável, né? A gente sair do planeta e colocar mais satélites. Então tem muito lixo espacial em órbita baixa principalmente. Então eles já pensam, né, em soluções para tentar tirar esses lixos espacial de órbita. Algumas empresas, tá, em São José dos Campos tem a Acaer, que é uma empresa que tem trabalhado na área de defesa e espaço. Então tem algumas vagas já que eu já vi, tanto telecomunicações, mecatrônica. A gente fala mecatrônica, mas tem um ramo de mecânica, tem um ramo de eletrônica, né, tem um ramo de computação aplicada, sensores, controle, mecânica orbital. A Orbital Engenharia também é uma empresa de satélites lá de São José dos Campos. Essa Aerocris é mais aeronáutica, né? A ATS, empresa mais de software, né? De soluções em software de simulações térmicas, por exemplo. A Vsat é uma empresa brasileira, Aerospace. Essa Aeronova do Brasil faz também soluções para aeronáutica, né? Aviões. 3D Tecnologia também tem aplicações bastante em espaço, tanto em espaço como em aviões, né? A Thales, não sei se você já ouviu falar da Thales, a Thales é uma empresa francesa, que está no Brasil também, e inclusive participou de desenvolvimento do Amazônia 1 satélite, então no LinkedIn tem muitas vagas, se vocês puderem dar uma olhada depois. A Pion é uma startup brasileira, né, de pequenos satélites, CubeSats, recentemente está crescendo bastante, então é uma empresa que a gente deve ficar de olho. A Embraer, né, acho que todo mundo conhece a Embraer, também tem soluções tanto mecânica, eletrônica, como mecatrônica, automação, né? Recentemente lançou um novo avião militar e tá indo a todo vapor. A Embraer fica em São José dos Campos, mas tem outras cidades também, e é uma oportunidade bem interessante. A LACE, né, para quem é da eletrônica, de computação, envolve ali eletromagnetismo, antenas. A Visiona também é uma integradora de satélites brasileira, então pode ter algumas vagas nesse sentido. A Airbus, aí fora do Brasil, né? A Airbus é uma grande também, um grande player nesse setor espacial, tanto automação também espacial. A Avibras é uma empresa brasileira, está em São José dos Campos também, mais voltada para a área de defesa. Então lá pode ter contato com construção de radares, de mísseis, né? Controle, para fazer o controle desse tipo de tecnologia, né? De armas, de mísseis, assim, digamos assim. E na parte educacional, né, tem o Instituto de Estudos Avançados, que você pode avançar nessa área, né, de aeronáutica e espaço. Tem o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que fica lá no INPE, ao lado do INPE, né, em São José. Pode ter alguma coisa, alguma bolsa, alguma vaga de emprego também. Tem mestrados, né, fora do país, então um mestrado aqui em Engenharia Espacial e doutorado. Né, uma bolsa da Agência Espacial Brasileira para fazer esse mestrado e doutorado na China, então existem parcerias, né. Tem a Agência Espacial Brasileira, que oferece concursos, né? Você pode trabalhar na Agência Espacial Brasileira sendo um engenheiro mecatrônico, né? Interessado no espaço. É uma área bem interdisciplinar, então não é só um engenheiro que faz satélites, né? É uma gama enorme de satélites, engenheiro químico, engenheiro mecatrônico, telecom, elétrica. Então, assim, essa área espacial ela é bem ampla, né? Então qualquer um pode entrar numa vaga desse tipo. No INPE tem mestrado e doutorado em mecânica orbital, então seja programação ou até mesmo cálculos de atitude de satélite e tudo mais, então posicionamento. Então existe um mestrado específico em mecânica orbital e controle. E eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podemos conversar aqui agora. Muito obrigado.
E é isso. Agora a gente vai parar de gravar nesse momento e vamos começar as perguntas. Então, como vai funcionar, né? Lembrando que é só escrever a pergunta no chat, se você não quiser abrir e falar.